Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu, há alguns dias, fiz um vídeo sobre aquela polêmica literária, né, que, vamos dizer, tomou conta dos círculos literários, dos círculos de intelectuais voltados à literatura, que foi quando a professora aposentada, a professora Aurora Bernardini, teceu sérias críticas à literatura contemporânea e citou nomes ali como o Itamar, como a Arnaud, como a Helena Ferrante, dizendo que a obra desses autores não seriam literatura, embora fossem obras interessantes do ponto de vista do conteúdo e tal. Bom, no vídeo que eu fiz, tá? Posso deixar aqui o link do vídeo aí na descrição, né? Para que vocês vejam depois. Eu abordei o tema de uma forma mais geral. E neste vídeo aqui, eu quero especificar um pouco mais as coisas, de modo que fique mais claro, né? De modo que fique mais claro aquilo que eu disse também no vídeo anterior e no aspecto geral, tá? Para vocês compreendam mesmo o que está acontecendo. Gente, vamos lá. Definir literatura realmente é uma tarefa hercúlea. Muito difícil porque são variadíssimas as nuances que constituem essas pretensas definições. Mas nós temos uma coisa chamada crítica literária, né? A crítica literária é aquele instituto que vai constituir o próprio cânone literário. Portanto, é aquele instituto que, por meio de um sistema muito próprio, de críticos muito habilidosos, irão, sim, definir a literatura a partir de certos pressupostos. E é claro que nós temos não apenas uma abordagem crítica, nós temos várias abordagens críticas, tá? Eu quero falar aqui de duas abordagens críticas, e sendo que em uma delas me parece nitidamente que a professora Aurora está inserida, para que vocês possam ponderar e refletir, tá? Eu, como disse no vídeo passado, não há como nós determinarmos que esta abordagem está com a razão e a outra não está, e vice-versa. É uma questão de abordagem, né? Então vamos lá, gente. Nós temos uma abordagem crítica que é a chamada abordagem textualista formalista, tá? E esta abordagem crítica, textualista e formalista, ela acaba se ramificando para algumas outras abordagens, dentre as quais a que eu quero falar com vocês aqui, que é a do formalismo russo, tá bom? O formalismo russo, portanto, é, ao cabo, uma abordagem crítica que é advinda, desse aspecto maior, que é do textualismo formalismo, não é, que teve o seu início, obviamente, na Rússia, né? Seu formalismo russo começou na Rússia com um círculo de jovens estudantes que criaram ali o Círculo Linguístico de Moscou, isso antes da década de 20, 1914, por aí, bem próximo da Revolução, e durante ela também. O Círculo Linguístico de Moscou e a Associação para o Estudo da Linguagem Poética, tá? A partir dessa reunião, dessas conferências, iniciou-se, não é? Moldou-se aquilo que seria o formalismo russo. Gente, e do que eu estou falando aqui então, né? Veja bem, para esta abordagem crítica, o texto, a materialidade do texto é o grande ponto de partida para definir-se o conceito de literatura. Portanto, se o texto, se a materialidade do texto não for o principal elemento em uma obra, esta obra fatalmente não será literatura. Então, vejam bem, nenhum outro aspecto exterior, nenhum outro aspecto exógeno ao texto pode ser o ponto de partida. Não é que eles não vão estar presentes na obra. Eles vão estar presentes na obra. Entretanto, não serão definidores de literatura, porque o definidor da literatura é a forma, é o texto, é a materialidade do texto. É importante dizer que esta abordagem textualista, formalista, portanto,
o formalismo russo, elas são oriundas de um pensamento positivista, lá do Auguste Comte, que colocava a ciência realmente ali como uma entidade suprema e que tudo deveria partir da ciência e tal. Esta corrente, esta abordagem textualista formalista e, portanto, formalismo russo, eles partem desse pressuposto, sendo que a ciência, no caso literário, é o próprio texto. Né? Então vejam bem, aspectos filosóficos, aspectos sociológicos, aspectos existenciais, nada disso vai definir literatura. Porque o que vai definir literatura é a forma, é a concretude do texto, é a linguagem, é a estruturação do texto em si. Dali vem tudo. E há alguns elementos importantes que passam nesse crivo crítico, né? Que é, por exemplo, o que os formalistas chamam de prion. O que é o prion? O prion é o procedimento, não é? É aquele expediente de confeccionar a obra. Importância máxima. Claro, a materialidade. Outro elemento importante, gente, eu acho muitíssimo importante, é a chamada desautomatização da linguagem, que é muitíssimo reverenciada pelos formalistas. O que significa isso? Você desautomatizar a linguagem. E percebam que tudo isso parte de um pressuposto do próprio texto. O prion, que é a confecção, essa desautomatização da linguagem que eu vou explicar agora, tudo partindo da forma. Portanto, vejam aqui a importância maior do texto em si. E vou repetir. Já vão fazendo uma reflexão aí a respeito do que a professora Aurora disse. Vocês vão entender. O que é a desautomatização da linguagem? Ora, desautomatizar a linguagem é você singularizar aquela linguagem para o receptor. Né? Vamos explicar melhor isso aqui. O texto, né, ele não pode ser meramente informativo. Ele não pode ser de uma absorção, digamos, facilitada. Por quê? Porque quando ele é de uma absorção facilitada, ele terá um único sentido. Né? Então, quer dizer, vamos pensar aqui em poesia, nós conseguimos perceber muito isso. Por exemplo, eu digo o seguinte, vamos pensar em um verso, vamos criar um verso aqui, alguns versinhos para a gente tentar exemplificar. Eu digo o seguinte, primeiro eu vou dar aqui uma informação direta, né? Sem desautomatizar. Olha só, o homem beijou aquela mulher, ponto, certo? Vocês compreenderam o que eu disse, o homem beijou aquela mulher. Você não tem nenhum tipo de lastro hermenêutico aqui para chegar-se ao evento do beijo do homem e a mulher. Agora vejam, vamos pensar, gente, vou ter que criar uma poesia aqui agora. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Naquela noite cálida, lábios até então divorciados encontraram uma junção etérea. Percebam o que eu disse aqui? Eu aqui, partindo do exemplo anterior, eu estou querendo dizer que, portanto, o homem beijou a mulher. Só que vejam que com essa linguagem que eu coloquei em segundo lugar, essa linguagem poética, o receptor terá uma margem imensa para compreender aquilo. Não vai ser só uma informação, ele beijou a mulher, não. Dentro desses versinhos que eu fiz agora para vocês aqui, você tem uma miríade de coisas que você pode inferir. A noite estava cálida? Por que a noite estava cálida? Será que a calidez da noite ensejou aquele beijo? Sabe, enfim, isso é singularizar o ato. Né? É singularizar a percepção do leitor. E isso é um elemento importantíssimo para o formalismo russo. Né? E vejam vocês, isto é feito a partir do texto. Apenas a partir do texto isso pode ser feito. Apenas a partir da forma, do significante. Lembram-se que a professora Aurora disse que estão esquecendo o significante, dando mais espaço para o significado? Cabe uma explicaçãozinha rápida aqui. Esses são conceitos de Saussure. Né? Cadê? Tá aqui, tá na mão. Saussure, né, com seu curso de linguística geral, só que Saussure ele vai falar de linguística, não de literatura, só que os seus conceitos são aplicados também à literatura. De modo que o significante em Saussure é aquela questão material, né?
Eu tenho um vídeo antigo no canal que eu explico. Se eu pego esta caneca, eu usei o mesmo exemplo. Se eu pego esta caneca, a palavra caneca, se eu escrevo caneca, C-A-N, ou se eu falo, esta materialidade do conceito é o significante. O significado é o conceito de caneca. Então perceba que na literatura, a palavra, a forma é o significante. Né? E vejam que toda essa estrutura do formalismo russo ela deve partir de uma prevalência do significante, porque o significante constitui o próprio texto, a própria materialidade do texto. Então vejam, gente, me parece que a professora Aurora ela parte de uma abordagem crítica, formalista russa, textualista formalista sobretudo, e muito provavelmente ela é muito adepta dos conceitos do formalismo russo. Né? E que, diga-se, é algo maravilhoso, é algo sublime. Né? O formalismo russo, ele preconiza determinadas diretrizes sem as quais realmente fica muito difícil nós considerarmos uma definição minimamente precisa da literatura. Agora, não é só isso. E aqui eu vou entrar em uma outra abordagem crítica que de certa forma pode aí refutar, pelo menos em termos, aquilo que é proposto pelo formalismo russo e que foi, portanto, proposto pela professora Aurora. Né? Que é aquilo que é a abordagem que nós chamamos de uma abordagem sociológica. Sociológica e contextual. Vejam bem, no Brasil, o grande nome dessa abordagem sociológica é o nosso maravilhoso Antônio Cândido, né, com obras coruscantes, brilhantes e tal. Para esta abordagem sociológica e contextual, o que constitui a literatura, né, não é o texto propriamente em si, mas todo o contexto que envolve a confecção daquela obra. Portanto, o contexto social, o contexto filosófico, o contexto existencial, tudo que está acontecendo em um determinado período, aquilo, vai ser a grande propulsora da confecção literária. Percebam que saímos, portanto, daquela premissa de que tudo vem do texto. Aqui, na abordagem contextual ou sociológica, digamos, o busilis da coisa, a gênese de uma possível definição literária, vem de fora. Ou pelo menos, se não vem totalmente de fora, é fortemente influenciado por aquilo que vem de fora. Lembram-se, vou repetir, lá no formalismo isso não existe. Lá no formalismo, esses elementos externos eles estão presentes na obra, mas não são tão significativos assim para conceituar a literatura, porque lá o texto, a materialidade formal, é quem conceitua. Agora, aqui nesta abordagem sociológica, não. Né? E aí, qual que está certo, qual que está errado? Nesse ponto de vista, dessa abordagem sociológica, a professora Aurora não teria tanta razão assim, né? Não teria tanta razão assim. Porque justamente o que ela critica é aquilo que é considerado pela abordagem crítica, sociológica. Né? Então, vejam bem, o próprio Antônio Cândido, ele criou um sistema literário que é maravilhoso. E, portanto, um definidor de literatura para Cândido, qual que é esse sistema literário? Veja, ele vai dizer que a literatura em si, para além de ser um complexo de obras que refletem ali todo o arcabouço social, mais especificamente, ela é constituída por 3 elementos. Ela é constituída pelo autor, por quem escreve a obra. Ela é constituída por quem recebe a obra, ou seja, pelo leitor. E ela é constituída pelo mecanismo de transmissão, que é a linguagem. Perceba que Cândido coloca tudo como um grande constituidor. Ele não fica só no texto. Ele não fica só no autor, que deve ser formal, que deve ater-se ao texto. Não, ele coloca aqui o leitor. Ele coloca aqui o mecanismo, que é a própria linguagem, fazendo essa relação entre leitor e escritor, o que vocês devem imaginar tem uma potencial capacidade de mudar muito o conceito de literatura partindo do pressuposto dos formalistas. Né?
Então, gente, para concluirmos aqui, eu até me lembrei, existe uma outra corrente ainda, que esta é mais radical ainda, né? Que seria a que nós chamamos a teoria da estética da recepção. Nessa teoria da estética da recepção, cujo grande nome é lá o Robert Hans Jaus, ele vai colocar aí o leitor como principal elemento. Veja como são coisas variáveis, né? Eu nem ia falar da estética da recepção aqui, resolvi falar. Nesta abordagem crítica, o leitor é a peça central. Portanto, a definição de literatura, a grosso modo, poderia vir, teria como base a própria figura do leitor. Vejam como são coisas variáveis, né? Então é claro, o que a professora disse, eu disse isso no outro vídeo, ela disse partindo de uma abordagem crítica específica, que é uma abordagem formalista, textualista. Agora, você pode implementar uma outra narrativa, uma narrativa alternativa à narrativa da professora Aurora, que é, por exemplo, a abordagem crítica social e contextual, que vai privilegiar, portanto, elementos exógenos ao texto e desta forma a forma em si não seria tão imprescindível assim como diz a professora. Né? Gente, é importante que se diga isso. Né? É importante que se esclareça, porque criou-se um mal-estar tão grande e realmente não foi uma coisa tão necessária. Eu disse até no outro vídeo que se houve algum erro naquela entrevista, talvez tenha sido o erro de não ter ficado claro que a professora partia de uma abordagem crítica específica, que é uma abordagem crítica textual e formal. Há outras abordagens. Gente, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem suas impressões. Tudo isso é muito importante para nós aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.